Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns lançamentos desse mês de agosto. Alguns livros que já lançaram no começo do mês e outros que ainda estão por lançar. Gente, eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de agosto, uma segunda-feira. Eu não consegui gravar mais cedo porque eu peguei uma gripe muito forte, gente, e não dava pra eu gravar vídeos, então eu fiquei umas 2 semanas sem conseguir gravar nada. Por isso que atrasou esse vídeo de lançamento. Eu gosto sempre de gravar esse vídeo no finalzinho do mês anterior, falando dos lançamentos do mês seguinte, né? Mas não deu, gente. Então vai sair um pouco atrasado. Mas tem bastante livros interessantes, então acho que vocês vão curtir. Já deixa o like agora no começo do vídeo se vocês gostam de saber sobre os lançamentos que chegam a cada mês. E também se inscreve aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora, para conferir sempre vídeos assim aqui no canal. Gente, estou olhando aqui no computador, como eu sempre faço, para passar um pouco a respeito de cada lançamento. E são mais de 10, pelo que eu tô vendo aqui, que eu separei. Faz um tempinho que eu separei, então eu não me lembro ao certo o número. E espero que eu consiga gravar, gente, porque eu ainda estou tossindo, mas vamos embora. Começando aqui, o primeiro aqui da lista é Tudo o que Nunca Dissemos, da editora Seguinte, lançou no comecinho do mês. Inclusive, não sei se acredito que ainda esteja valendo, porque tá aqui na imagem, comprando um livro desse você levava 2. Esse livro aqui, gente, parece que é um suspense mais jovem, da autora Sloan Harlow. E aqui a protagonista, a Ella, acabou de perder sua melhor amiga e ela sente um pouco de dificuldade para voltar para a escola por causa disso, né, por causa dessa sua perda. Mas assim que ela volta, ela começa a se aproximar cada vez mais do namorado da ex-amiga, que acabou de morrer, e de repente ela se vê numa situação que nunca imaginou. Ela se apaixona por esse garoto, que se chama Sawyer. Sem saber como lidar com isso, ela acaba buscando o diário da amiga que morreu para descobrir um pouco mais a respeito do Sawyer, como era o relacionamento entre os dois. E ela se surpreende porque ela vê que o relacionamento dos dois não era como ela imaginava, tão perfeito como ela enxergava. E parece que esse Sawyer guarda vários segredos. Então agora ela se vê nessa situação difícil porque ela fica com receio de prosseguir, tanto pelo luto da amiga, né, porque era o namorado da amiga, e porque ela teme que ele não é a pessoa que ela sempre achou que ele fosse. Aqui tá falando que é uma narrativa de tirar o fôlego e cheio de reviravoltas. Um suspense que mostra que melhores amigas podem esconder segredos terríveis e nos deixa perguntando até a última página em quem de fato podemos confiar. Será que quem tá mentindo era a amiga no diário ou o namorado dela? O próximo aqui, gente, eu já ouvi falar a respeito dele várias vezes, mas nunca tinha lido a sinopse e finalmente lançou aqui, que é Impostora, Yellowface. Eu escutei muito o título Yellowface aqui no universo literário do YouTube, mas nunca tinha buscado saber a respeito do livro. E é um thriller, me surpreendendo. Eu achava que fosse uma fantasia a princípio, não me perguntem por quê, mas eu achava. E é um livro da mesma autora de A Guerra da Papoula e Babel, R.F. Kuang. Acho que é uma autora coreana, se não me engano, né? Não, chinesa, perdão. Aqui a gente também vai ter uma questão sobre amizade. São duas amigas que as duas gostam de escrever, só que uma consegue obter sucesso e a outra não. Quando a Athena acaba morrendo, a Athena é a amiga que conseguiu obter sucesso com suas publicações. Quando ela acaba morrendo, a amiga, a June, descobre que ela estava escrevendo, antes de morrer, ela estava escrevendo, prestes a publicar outro livro,
E ela acaba roubando esse manuscrito da amiga e publicando como se fosse dela. Mas parece que alguém sabe que esse manuscrito era da Athena, e aí começa a ser debatido nas redes sociais sobre plágio, identidade racial. E aqui fala assim, Juni então percebe que não poderá escapar desse fantasma para sempre. Do que ela será capaz para proteger o sucesso que acredita merecer? Fala que o livro tem um retrato satírico de como diversidade, racismo e apropriação cultural são abordados em uma indústria que se considera livre de preconceitos, mas que não escapa das armadilhas e crueldades de um sistema que reproduz discriminações. Interessante. Gente, esse livro... tá falando que é um thriller ácido sobre apropriação cultural, racismo e as mazelas do mercado editorial. Eu ouvi falar muito a respeito desse livro, como eu disse. Muita gente lá fora gosta dele, então fica aqui a dica para vocês. Lançou já no dia 2 de agosto, foi o lançamento da editora Intrínseca. O próximo aqui tem um título muito interessante que já me deixa intrigada, que é Meu Assassinato, da autora Kate Williams. E tá falando, parece que a personagem se chama Louise. E ela foi a 5ª vítima de um serial killer. E graças a um programa experimental do governo, ela foi trazida à vida um tempo depois, alguns meses após a sua morte. Só que com essa segunda chance que ela recebe, ela fica se questionando, né? Ela fica na dúvida em quem que realmente ela pode confiar, né, nas pessoas ao seu redor. Ela começa a duvidar. Então eu acredito que ela vai começar a meio que investigar, né? A descobrir o que foi que aconteceu. Quem foi que a matou. Tá falando que é uma narrativa original, sombriamente cômica, que se passa em um futuro próximo. E subverte as expectativas do leitor ao desafiar as narrativas convencionais de serial killers que perseguem mulheres frágeis, apresentando um suspense imprevisível e revigorante. E se o assassinato que você tivesse de resolver fosse o seu? Achei muito interessante, gente. Parece que além desse mistério, né, além do suspense que ela vai ter que investigar, ainda vai ter esse lado cômico, né, divertido. E não é um livro muito comprido, tem 288 páginas. Foi um lançamento da editora Astral Cultural, lançou no dia 5 de agosto. O próximo aqui se chama Nas Alturas e tem o número 1 do lado, então pode ser que seja o primeiro volume de uma série. Aqui a gente tem um romance. Começa assim, eu me apaixonei por você nas alturas. Porque é entre um jogador de hóquei chamado Zenders. Ele é um dos melhores do país, só que ele é conhecido como um bad boy, um mulherengo. E ele não tem problema em interpretar esse papel, né? Todo mundo conhece ele dessa forma, até que ele conhece a Steve. A Steve, ela é uma comissária de bordo e ela trabalha no avião particular desse time, do Zenders. E ela não tem paciência com caras igual ao Zender. Logo há uma tensão entre os dois e ela pensa que ela não tem interesse nenhum em se aproximar de caras como ele, até que ela se vê não conseguindo ficar longe dele. E aí, a Steve vai conhecer melhor os Zenders, como ele é por baixo daquela fachada que ele apresenta, e ele descobre que a Steve é o tipo de mulher por quem ele arriscaria tudo, sua reputação, sua carreira e seu coração. Tá falando que tem conteúdo adulto, logo acredito que vai ter cenas hot, então é indicado para maiores de 18 anos. Esse aqui vai lançar ainda, gente, vai lançar no dia 30 de agosto, pela editora Rocco. Eu não falei o nome da autora, né? É Liz Stoneford. O próximo aqui se chama O Sumiço da Mona Lisa, do autor ou da autora, deixa eu ver, autor, Nicholas Day. Tá falando que foi vencedor da Cyber Medal. Em um dia quente de agosto em Paris, pouco mais de um século atrás, um guarda desesperado entra às pressas no escritório do diretor do Louvre e grita: La Joconde, c'est parti? Não sei se é assim que se fala, não. Mas significa a Mona Lisa, ela desapareceu. Gente, desconsidera meu francês, pelo amor de Deus. Será que era uma piada ou poderia ser verdade? Era verdade. Gente, aqui a gente tem um misto
de realidade, uma história real, com um thriller, né, com ficção. Achei bem interessante. Aí começa assim: esta é a louca e improvável história de como a Mona Lisa foi roubada e de como se tornou a pintura mais famosa do mundo. Ninguém sabia quem estava por trás do roubo. Era uma gangue internacional? Um milionário americano doido para colocar as mãos em algumas obras de arte? Ou o jovem pintor Pablo Picasso, que estava prestes a revolucionar as artes plásticas? Então aqui a gente vai voltar um pouco no tempo. Vamos viajar para Paris do início do século XX. Vamos conhecer um pouco mais sobre Leonardo da Vinci. E aqui tá falando também sobre infames ladrões e detetives daquela época. E vamos descobrir o segredo no coração da Mona Lisa, como está escrito aqui, que nem sequer deveria ter existido. Gente, eu achei bem diferente esse livro, porque aqui ele foi escrito no ritmo de um thriller, como está falando aqui, mas conta uma história real, como eu disse, né? De um jeito explosivo e cheio de reviravoltas. Achei muito legal esse daqui. Tem tudo para ser bem interessante a história. Esse daqui ainda não lançou também, vai ser lançado no dia 30 de agosto pela editora Rocco. E pelo que dá para ver aqui na capa, tá escrito assim: ilustrações de Brett Helkist. Então, provavelmente vão ter ilustrações no interior do livro também. Muito interessante esse daqui. Esse próximo, gente, se chama O Impulso, do autor Won Pyung-song. Esse daqui eu acho que é coreano, vamos ver. Aliás, é uma autora coreana. Ela é a mesma autora de Amêndoas. E eu não li Amêndoas, gente, apesar de muita gente ter gostado bastante. Eu ouvi muito a respeito, mas não sabia a respeito da história, nunca tinha lido a sinopse. E esse daqui, então, é o segundo dela. Inclusive, fala aqui embaixo que esse novo romance é um espelho e uma extensão do seu primeiro livro. Esse daqui vai falar sobre o delicado processo de transformação de um homem que, assolado pelas intempéries da vida, é capaz de recuperar a esperança com a ajuda muitas vezes aparentemente diminuta daqueles que o cercam. Afinal, chegar ao fundo do poço é apenas o primeiro passo para sair dele. Não sei se trata também de uma ficção de cura, né? Literatura de cura, mas está falando que o personagem aqui, o Seung-gon, está falando que ele é um completo fracasso na vida profissional, familiar, financeira. Não importa o que ele faça, o esforço que ele tem, tudo acaba fracassando. E mesmo quando ele toma a decisão de desistir da sua vida, ele não consegue ir até o final e acabar tirando sua vida, ele não consegue. Até que ele acaba ficando obcecado por algo bem diferente, que é corrigir a sua postura corporal. E em meio aos altos e baixos, ele vai aprender que o importante é nunca parar de tentar. Vocês já leram Amêndoas? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Diferente essa sinopse. É um lançamento da editora Rocco, também para o dia 30 de agosto. O próximo aqui se chama A Playlist, da Brittany Cherry. Aqui nessa história, por um lado, a gente vai ter uma dupla de músicos, dois irmãos gêmeos, chamado Alex e Oliver Smith. E eles começam a fazer bastante sucesso, são muito conhecidos, é uma dupla de sucesso, até que o Alex acaba perdendo a vida. E isso acaba fazendo com que o Oliver se fechasse e não prosseguisse, né, com a carreira musical. Com a tristeza e a ansiedade batendo, ele acaba se entregando à bebida. E aí a gente conhece então a personagem feminina, a Emery Taylor. Ela perdeu o emprego dela, então ela arranjou um emprego temporário num bar como garçonete, porque ela precisa sustentar sua filha de 5 anos. E é lá que ela acaba conhecendo o Oliver, o último lugar em que ela pensou em que fosse conhecer o seu ídolo, né? Porque ela é muito fã, sempre foi muito fã da dupla. Só que ela conhece numa situação bem complicada, porque ela acaba se intrometendo numa briga lá no bar e acaba sendo demitida. E quem era o causador daquela briga? O Oliver, que estava bêbado. Ele acaba se sentindo culpado e se propõe a fazer qualquer coisa pela mulher que foi demitida por causa dele.
E aí no finalzinho tá escrito: a música e o destino os uniram. Resta saber se suas playlists, com tantas músicas em comum, se tornarão uma só. É um lançamento da editora Record. Vai ser lançado no dia 26 de agosto. E achei interessante que, comprando na pré-venda, você ganha uma eco bag. Uma eco bag bem bonitinha. Vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo no box de descrição para vocês conferirem um pouco mais sobre cada um deles, a capa, os brindes, né, que recebe, e também para incluir na wishlist de vocês, aqueles que vocês gostarem. O próximo aqui se chama Cartas de Amor e Ódio, da autora Donna Marchetti. Esse daqui já lançou no comecinho do mês, dia 9 de agosto, foi o lançamento da Faro. Esse daqui também vai ser um romance mais jovem, e eu achei bem interessante, porque na escola foi proposta uma atividade que é escrever cartas para um desconhecido. Então a Naomi e o Luca trocavam cartas enquanto eram pré-adolescentes na época da escola. Eles se corresponderam bastante por cartas, até que chegou um momento em que o Luca parou de responder. E aí a Naomi começa a questionar: será que era uma coisa de adolescente? Será que não significava nada para ele? Porque aparentemente para ela, quando ele parou de escrever, ficou um vazio, né? Ficou um buraco. E ela sentia bastante falta. 2 anos se passaram sem ela receber mais nada dele. E ela conhece o seu novo vizinho, o Jake, por quem ela fica meio balançada. Só que aí chega um cartão, um enigma postal, que acaba deixando ela da mesma forma como ela ficava quando recebia as cartas do Luca, e ela se vê dividida entre corresponder e ir atrás do Luca e o seu vizinho, o Jake. Tá falando que Cartas de Amor e Ódio é uma história tocante, destinada a qualquer pessoa que já se perguntou sobre o e se das estradas não percorridas e os segredos escondidos nas palavras não ditas. Ideal para os leitores que apreciam o ardor das primeiras paixões e o sabor agridoce dos primeiros amores, das trocas de cartas e de livros. E de brinde, gente, vão vir 3 papéis de carta. Quem aqui colecionava papel de carta? Gente, quando eu era adolescente, eu colecionei bastante. Eu tinha um monte de papel de carta, gostava de ficar trocando na escola com as amigas. Nossa, que nostalgia! Então, quem gostou da história, da sinopse, e quem gosta de papel de carta, pode aproveitar que vão vir 3 de brinde. O próximo aqui é Tudo Me Leva de Volta a Você. Outro lançamento da editora Rocco para o dia 30 de agosto. Aqui a gente tem um romance que acho que vai envolver a trama deve envolver um pouco de mistério e drama. A personagem feminina se chama Ana. Aqui começa falando que ela é uma jovem pobre que se dedica bastante aos estudos, ao trabalho, para realizar o seu maior sonho, que é ir para a faculdade e deixar o passado para trás. Ela tem um segredo que ela não revela para ninguém. Ela nunca menciona a família dela para ninguém. E sempre se manteve afastada das pessoas, até que ela conheceu o Gabe. E o Gabe é bem diferente dela. Tem uma família grande, faz parte de uma fraternidade, ou seja, ele está entre muitas pessoas, sempre. E a química entre os dois é eletrizante. E ela acaba se aproximando cada vez mais do Gabe, né, deixando ele entrar na vida dela, até que ele e a sua família acabam chegando muito próximos ao segredo que a Ana esconde, e ela acaba fugindo. Anos depois, por causa de uma tragédia, parece, ela precisou voltar à cidade, e ela reencontra o Gabe. E apesar dela se sentir em casa quando o encontra, ela fica muito dividida. Ela não sabe se pode confiar, talvez pelo segredo que ela guarda, ela não sabe se também pode confiar 100% no Gabe. E também tem receio que ele descubra o que ela tanto teme, né? O que ela tanto esconde. Tá falando aqui que é um romance perfeito, que despertará risos e lágrimas de emoção, além de oferecer outro olhar sobre o que verdadeiramente significa ser parte de uma família. Tá falando que é perfeito para as fãs de Colleen Hoover. Então, se você curte, fica aqui a dica. Eu acho que eu não falei o nome da autora, né? Melissa Wisner. Não sei se é assim que se fala. É um lançamento da Rocco também para o dia 30 de agosto.
O próximo aqui se chama Tudo Que Eu Não Te Disse, da autora Anne Lian. Gente, isso daqui parece ser bem divertido. Parece ser uma história leve e divertida. Olha só. Tá falando, é um romance young adult, jovem adulto. Aqui a personagem, a Sage, ela é perfeita na teoria. Ela é representante de escola, oradora da turma, demonstra ser uma boa garota, sabe? Perfeitinha. Só que, depois que ela representa tudo isso, ela canaliza todas as suas frustrações em e-mails. Só que ela escreve e deixa salvo no rascunho. Mas o pior de tudo é que ela escreve esses e-mails direcionado para o seu rival acadêmico chamado Julius Gong. E são vários e-mails, gente. E ela escreve desabafando sobre várias coisas, sobre a sua professora de inglês inflexível, sobre uma colega de classe aproveitadora que está levando crédito pelo seu trabalho. Enfim, ela faz vários desabafos nesses rascunhos de e-mails. E é claro que ela nunca enviaria, né? Era só para ser um desabafo. Até que, lógico, algo acontece que os e-mails acabam sendo enviados. E aí todo mundo descobre a respeito desses e-mails, todo mundo enxerga a verdadeira Sage Wen. E aí vira aquela confusão na escola, aquele falatório sobre ela. Só que tem uma pessoa que gostou desse lado, né, de conhecer esse outro lado da Sage, que é o Julius. Então acho que vai ser um romance divertido. Me parece um romance divertido. É da editora Out e está sendo lançado hoje, inclusive, dia 19 de agosto. Também não é um livro longo, tem 280 páginas. Esse próximo aqui se chama Jogo dos Ladrões, da autora Keivion Lewis. Ele também é um mistério para adolescentes, também é um livro mais jovem. E eu achei bem interessante essa sinopse. Começa assim: há gerações a família Quest lidera o mercado de roubos milionários. Mas a nossa protagonista, a Rosalind, ela tá cansada de se sentir solitária entre uma missão e outra e quer desistir dessa vida, quer entrar na faculdade, fazer amigos. Mas no dia em que ela fugiria, a sua mãe foi sequestrada, o que acaba com seus planos. E precisando urgentemente de dinheiro para salvar sua mãe, ela aceita entrar para o Jogo dos Ladrões, que é uma competição perigosa e imortal que premia o melhor ladrão de elite com um desejo, que pode ser qualquer coisa no mundo. Aqui está falando que tem uma narrativa eletrizante e um enredo envolvente cheio de reviravoltas. E em breve vai ganhar uma adaptação produzida pela Lionsgate. Achei muito interessante. Eu sempre fico interessada quando fala que vai ter adaptação. Ainda mais de um livro de suspense, assim. E parece uma leitura leve, né, gente, esse suspense. Então fica aqui a dica. É uma publicação, um lançamento da editora Intrínseca. Foi lançado no dia 2 de agosto. O próximo aqui se chama A Árvore da Dança, da autora Kieran Millwood Hargrave. Não sei se é assim que se pronuncia. É um romance histórico e esse daqui também é bem diferente. Vai se passar na França do século XVI. E em uma época que eu não sei o que está acontecendo, mas algumas mulheres vão até a praça e começam a dançar. E elas dançam por dias, sem parar, sem descanso. E ninguém consegue entender o que está acontecendo. Isso se passa em 1518, na cidade de Estrasburgo. Cada vez mais mulheres se juntam ali naquela praça e ficam dançando. Quando o número chega a centenas, os 21, que são homens que comandam Estrasburgo, declaram estado de emergência e contratam músicos para livrar a multidão dessa praga de loucura. Enquanto isso, sem saber do que está acontecendo em outra cidade, Lisbeth mora com o marido e a sogra em uma fazenda, onde eles cuidam das abelhas, que é o sustento da família. Depois de perder vários bebês, ela está grávida novamente, torcendo para que ela não precise prender uma fita na sua árvore santuário, que deve ser o costume dali, né? E embora ela não saiba da dança que está acontecendo na cidade vizinha lá,
A sua cunhada, Annette, ela passou 7 anos num exílio e ela chega ali na fazenda da família e a Lisbeth ela não sabe o motivo, né? Qual foi o crime que ela cometeu para ter ficado 7 anos exilada. E ela quer desvendar a todo custo. Então aqui termina falando. Conforme o som de 1000 pés dançantes e litanias religiosas inúteis dominam a cidade, Lisbeth se vê enredada em uma perigosa trama de falsidade e paixões proibidas. Está falando que o livro é uma verdadeira lição do que significa ser mulher no século XVI, um período de superstições, descobertas extraordinárias, de perigos e medos. Diferente, né, gente? Achei bem diferente essa sinopse aqui. Começa falando das mulheres que vão pra praça e começam a dançar do nada e não conseguem parar de dançar. O que tá acontecendo ali? Não sei o que se passa por aqui, mas achei a história intrigante. Eu fiquei curiosa para entender, né? Tanto a história da cunhada ali, o que ela vai... Qual vai ser a conexão entre as mulheres dançantes na outra cidade e a Lisbeth grávida ali com a cunhada, com o segredo? Fiquei bem curiosa. E aqui tá falando, eu tenho alguns comentários a respeito do livro. De acordo com a Marian Keyes, o livro é brilhante, imersivo, sensual, cativante, totalmente convincente. Acessível e ambicioso, a Árvore da Dança merece ganhar prêmios. De acordo com a Jennifer Saint, um romance intrigante e assustador que pulsa com emoções belas e puras. Kira entrelaça sem esforço a história de várias mulheres com ternura e simpatia, criando um romance em que a coragem e a resiliência femininas brilham intensamente contra um cenário de horror claustrofóbico evocado com brilhantismo. Gente, eu fiquei curiosa para saber mais a respeito. Foi um lançamento, já foi lançado no dia 5 de agosto pela editora Record. O que vocês acharam? Se alguém já leu, me conta aqui um pouco a respeito da história, que eu fiquei curiosa. O próximo aqui se chama O Casal Perfeito. E apesar do título, é um suspense. E me parece que ele também vai ter uma adaptação. Deixa eu ver aqui. Em breve, uma série da Netflix com um grande elenco, entre eles Nicole Kidman. A família pode encher nossa vida de amor. Isso se não nos matar primeiro. O cenário da história vai ser um verão em Massachusetts, numa ilha paradisíaca, em que vai haver um casamento. O casamento entre o Benji e a Celeste. Parece que é um evento muito aguardado no ano. Promete ser inesquecível, afinal a família milionária do noivo não poupou despesas para receber os convidados em sua enorme propriedade à beira-mar. Só que o casamento se torna inesquecível por outro motivo. Horas antes da cerimônia, um corpo é encontrado na praia. A madrinha da noiva, a melhor amiga dela, está morta. Subitamente, todos os familiares e convidados presentes se tornam suspeitos. E aí vamos ter um chefe de polícia interrogando todos os convidados, descobrindo segredos de cada de cada uma dessas pessoas. E a única coisa que fica clara é que todo casamento é um campo minado e que não existe casal perfeito. Acho que também vai ser um suspense divertido. Aqui, várias leituras assim, divertidas e leves, né? Nada muito pesado até o momento. Eu me lembro que eu coloquei um livro bem pesado, não sei se é o próximo. Mas esse daqui me parece também ser bem leve. E também fico animada, tanto por ser uma história no sentido de um lugar fechado, né? Em que o culpado está ali entre os convidados. Eu gosto de suspenses assim, meio a lá Agatha Christie. E fico animada por também ter adaptação logo mais, uma série ainda, né? O livro já lançou, para quem estiver animado, para quem gostou da sinopse. Lançou no dia 6 de agosto pela editora Arqueiro. O próximo aqui se chama A Casa dos Sonhos, um lançamento da editora Trama. Ainda não lançou, vai ser lançado no dia 28. É um livro da Claire Douglas. Era uma vez um casal que herdou a casa dos seus sonhos para o tão desejado Felizes para sempre. Mas uma descoberta terrível está prestes a mudar o rumo de suas vidas. Qual foi essa descoberta? Saffron e seu namorado Tom se mudam para a tranquila rua Skelton Place, número 9.
Ela está grávida. O casal logo inicia a reforma da casa para a chegada do bebê, até que Saffron encontra restos mortais, 2 corpos enterrados em sua casa. Aí começa a investigação. A perícia indica que os corpos estão enterrados há pelo menos 30 anos. Saffron não tem nada com o que se preocupar, até que a polícia inicia uma investigação de homicídio e pede para falar com o antigo proprietário da casa, que é a avó dela, a Rose. A testemunha. Rose está em uma casa de repouso, e o estágio avançado de Alzheimer deixa sua memória cada vez mais confusa. Ela não pode ajudar a polícia, mas Seth desconfia que ela se lembra de algo. Um assassino à solta? À medida que as memórias fragmentadas de Rose ressurgem e a polícia vai investigando, Seth teme que ela e sua casa estejam sendo vigiadas. A verdade. O que aconteceu há 30 anos? Por que ninguém sentiu falta das vítimas? Como Rose está envolvida neste mistério? E Seth, agora está em perigo? Achei bem legal como que tá escrita a sinopse aqui no site. Interessante esse daqui, esse suspense. Vai para minha wishlist. O próximo aqui é o livro que eu falei que era pesado, que eu me lembrava, porque ele é baseado numa história real também. E também é um misto de ficção com história real, pelo que eu me lembro. Se chama Crianças de Atlanta. Deixa eu ver aqui se é uma autora. É uma autora. Toni Cade Bambara. Não sei se é assim que se pronuncia. Aqui a gente vai ter, gente, um caso de um serial killer que sequestrava e fazia coisas horripilantes com crianças negras. Isso foi em 1979. Aqui está falando que, além do impacto devastador nas famílias, o caso das crianças de Atlanta comoveu o mundo e levantou questões sobre as disparidades raciais, falhas judiciais, negligências e omissões em todo o processo das investigações criminais. Esse livro faz parte da marca Crime Scene, da Dark Side, e expande um caso real e doloroso em uma ficção emocionante, unindo realidade e ficção para construir um desfecho possível para um crime silenciado. Ou seja, não teve, então, uma solução do caso. E aqui, né, a parte da ficção, a gente vai ter a Zala, que é mãe de 3 filhos, sendo um deles desaparecido. E ela começa a desconfiar que ele tenha sido também sequestrado por esse serial killer, o que a deixa em pânico, ela e o marido, porque eles pensam que, por serem uma família negra, a polícia não vai dar a devida atenção e toda a investigação vai acabar ficando por conta deles, né, da família. Então eles embarcam em uma busca desesperada e sem fim no mais profundo desamparo. Através dos olhos de uma família tomada pela angústia e pelo terror, a autora nos coloca no epicentro de uma cidade em ebulição com tensões políticas, raciais e de classe. Então, esse sim vai ser um suspense pesado, né? Além da gente saber que existiu, né, essa pessoa que é baseada em fatos reais, ainda tudo o que ele fazia devem ter cenas pesadas aqui, então fiquem atentos a gatilhos. No lançamento da editora Dark Side, como eu falei, previsto lançar no dia 26 de agosto. Esse daqui é um calhamacinho, tá, gente? Tem 704 páginas. Acho que vai ter bastante falando, né, sobre o caso real também. O próximo aqui, gente, é um que, olha, data de publicação hoje, dia 19 de agosto, eu nem me lembrava disso. Esse lançamento é muito aguardado por mim. Estou falando de Chama de Ferro, continuação de Quarta Asa. Não li a sinopse, gente. Apesar de ter lido o primeiro volume, eu não quis ler a sinopse para entrar assim na história sem saber nada. Então, se você gostou de Quarta Asa, chegou o nosso momento. E chegou o segundo volume da série. E a edição em capa dura está tão bonita quanto a primeira. O primeiro volume eu ganhei de aniversário do meu irmão. E eu vou querer continuar a coleção, né, em capa dura, assim, com aquela edição bem bonita, trilateral, com desenhos, né, de dragão. Tá muito bonito, dessa vez na cor vermelha. É um calhamaço, tem 784 páginas.
É um lançamento da editora Planeta Minotauro. Fica aqui a dica, então, que já está entre nós. O próximo aqui, gente, é o livro de receitas do Harry Potter. Se chama Harry Potter, o livro de receitas oficial. E eu achei bem interessante, eu já vi esse daqui na Livraria Leitura, folheei para ver como era dentro, porque eu achei que seriam receitas de comidinhas que a gente se lembra das histórias, por exemplo, a cerveja amanteigada, aqueles feijõezinhos de todos os sabores. Eu achei que seria receitas diferentes, né? Mas pelo que eu vi, não. São comidas comuns, assim. Por exemplo, aqui tá falando crepes, tem ensopado, blonde. Blonde eu acho que é aquele brownie de chocolate branco, não é? E aí, talvez pela capa, não me lembro agora ao certo, porque eu folhei assim rapidamente na livraria, mas talvez eles ensinem a gente a decorar, que nem aqui na capa, de acordo com o universo, né, do Potter. Pode ser que seja isso. Eu, como uma fã, e gosto de ter livros de receita, fica aqui uma curiosidade, vou adquirir posteriormente. Esse daqui também, ele já está na minha lista de desejos. E esse foi o último, gente, o último livro que eu coloquei na lista para mim compartilhar aqui com vocês. Muitos já lançaram, mas muitos também ainda não lançaram, olha aí. Esse daqui, acho que eu não falei, mas foi o lançamento da editora Rocco. Esse já lançou no dia 9 de agosto. Então, se vocês gostaram de algum desses que eu coloquei aqui, que eu mencionei, vem aqui no box de descrição, clica no link e adiciona a wishlist de vocês. Os links são de afiliado da Amazon, então quando vocês adquirem algum livro pelo meu link, ajuda bastante o Entre Finos. Agradeço muito vocês, eu vejo lá que vocês aproveitam muitas dicas que eu passo aqui no canal, então sou muito grata. E me conta aqui nos comentários se vocês souberem de outros lançamentos que chegaram nesse mês, ou que estão para chegar, ou qual desses que você está mais ansiosa, que você achou mais interessante, né? Que ficou mais curiosa para ler, me conta aqui nos comentários, vamos conversar a respeito. E eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo, gente.